Busquem a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Olá, irmãos e irmãs, eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa linda história sobre o sinal de que você é um escolhido de Deus. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos do canal. Ao longo da história, observa-se um padrão em que, quando Deus está atuando, o diabo tenta se opor. As Escrituras deixam claro que o povo escolhido por Deus, aqueles destinados ao seu propósito divino, frequentemente enfrentam provações e desafios específicos. A origem desses desafios não é apenas terrena ou humana, mas provém de um profundo campo de batalha espiritual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, oferece uma visão detalhada sobre a natureza dessas batalhas espirituais. Efésios 6:12 afirma: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Este versículo serve como um lembrete claro de que as lutas enfrentadas pelo povo de Deus, especialmente aqueles chamados e escolhidos por Ele, não são acasos, mas fazem parte da guerra maior entre o reino da luz e as forças das trevas. Por que o diabo tem como alvo específico o povo de Deus? Essencialmente, a missão principal do diabo é se opor ao plano e trabalho de Deus neste mundo. Ao mirar nos escolhidos de Deus, o diabo tenta interromper o plano divino, procurando causar dúvida, desânimo e até desespero. O diabo compreende que os escolhidos estão posicionados para realizar obras significativas no mundo, para espalhar luz, amor e a mensagem de salvação. Ao atacá-los, ele tenta impedir o crescimento do reino de Deus na terra. Para aqueles sob ataque, isso pode se manifestar de diversas formas, com estratégias e táticas variadas, mas o objetivo central permanece o mesmo: desviar o povo de Deus de seu chamado divino. No entanto, há esperança e segurança. Enquanto o diabo pode atacar, Deus fornece armadura e proteção. Os versículos seguintes em Efésios 6 descrevem a armadura de Deus, que os crentes devem vestir para resistir a esses ataques espirituais. A realidade do ataque do diabo não nega o poder supremo de Deus e sua promessa de guiar, proteger e sustentar seu povo. Se você se encontrar sob ataque espiritual, isso pode ser uma indicação de que você está no caminho certo, cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para você. É um paradoxo que, embora ser escolhido por Deus seja uma bênção profunda, isso frequentemente vem com desafios espirituais. No entanto, com a graça de Deus, os ataques destinados a desviar podem ser transformados em testemunhos de triunfo. No entanto, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: "Não temas, pois eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Deus fala ao seu povo como seu Criador, pois Ele os formou. Ele te conhecia antes mesmo de você nascer. Em Isaías 43:1, Deus afirma a posse sobre seu povo 2 vezes, pois Ele tem esse direito, sendo tanto o Criador quanto o Redentor. Se você é filho de Deus, Ele é seu Criador e seu Redentor. Deus te chamou pelo seu nome. Você pertence a Ele e Ele a você. Deus escolheu você. Em 1 João 4,19 está escrito: "Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro." Em Efésios 1,4 está escrito: "Pois Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, no amor." Os crentes foram escolhidos por Deus antes mesmo de terem feito qualquer coisa. Efésios 1,4 nos mostra algumas características daqueles escolhidos por Deus. Quais são os sinais de que você foi escolhido por Deus? Primeiramente, você é santo. Devemos buscar a santidade, que significa ser separado.
A Bíblia afirma que aqueles que verão o Senhor no céu por toda a eternidade são aqueles que buscam a santidade. Hebreus 12:14 diz: busquem a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este versículo destaca uma realidade impactante. Nem todas as pessoas verão o Senhor. Na verdade, todos nós veremos o Senhor quando entrarmos na eternidade. Todos nós estaremos diante dele, até os inimigos do Senhor se curvarão diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. No entanto, Hebreus 12:14 não se refere a esse momento final, mas sim ao ver contínuo do Senhor após o julgamento. Hebreus se refere àqueles que continuarão a ver Deus por eras intermináveis, aqueles que contemplarão o rosto de Deus para sempre. As pessoas não santas não terão essa visão contínua de Deus. Elas verão Deus apenas por um breve momento durante o julgamento, mas em sua eternidade não verão Deus. Elas irão para um lugar sem beleza, um lugar cheio de dor, choro e ranger de dentes. É para esse destino que as pessoas não santas vão. Santidade significa viver uma vida de consagração a Deus. Há um tipo de santidade chamada santidade imputada, em que Deus, por sua graça, coloca a santidade em nossa conta. Por exemplo, Abraão acreditou em Deus e isso foi considerado justiça para ele. No entanto, esse versículo não trata desse tipo de santidade. Ele se refere a uma santidade que podemos buscar e almejar, assim como podemos buscar a paz com os outros. Somos chamados a ser santos porque Deus é santo e devemos refletir sua imagem. Sua postura em relação à santidade revela se você foi escolhido por Deus. Sua reação ao pecado também é um indicativo de sua escolha por Deus. Um filho de Deus está sempre caminhando em direção à santidade perfeita. Repare que digo, caminhando em direção à santidade perfeita, porque ninguém alcançará santidade perfeita nesta vida. Apenas Jesus alcançou isso, sendo o único ser humano perfeito a viver na terra. No entanto, os verdadeiros filhos de Deus buscam e perseguem a santidade. Um sinal claro de que você foi escolhido por Deus é que você está constantemente se esforçando para se aproximar da santidade, mesmo que nunca alcance a perfeição total. O versículo em Hebreus nos diz que sem buscar a santidade não veremos o Senhor eternamente. O povo escolhido de Deus persegue a santidade. Isso não significa que os cristãos não pecam, pois sabemos que eles pecam. No entanto, quando um cristão peca, ele se sente perturbado pelo pecado, ao contrário do descrente, que não se incomoda com o pecado. Um descrente segue com a vida como se nada tivesse acontecido após pecar, mas um cristão sente o peso da sua consciência. O apóstolo nos incentiva a buscar a santidade e a paz com os outros, enfatizando que nossa direção em relação à santidade é mais importante do que o grau de santidade que podemos alcançar. Portanto, devemos buscar continuamente santidade e paz, conforme orientado pelo apóstolo, sem culpa diante dele, em amor. Quando as pessoas ouvem a expressão sem culpa, muitas vezes se sentem excluídas, pensando que não são escolhidas por Deus, pois sabem que não são perfeitas. Isso ocorre porque associamos a ideia de sem culpa com inocência, mas a visão bíblica de ser sem culpa é diferente. O dicionário evangélico Baker de Teologia Bíblica define sem culpa como a condição de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mancha a Deus, em Hebreus 9:14. O caráter irrepreensível de Cristo é visto em sua contínua atuação como sumo sacerdote para o crente, suprindo nossas necessidades. Quando aplicado aos cristãos, a qualidade de ser sem culpa não se refere à perfeição moral alcançável por uma pessoa, mas à intenção de Deus de nos escolher para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4 fala dessa escolha feita antes da criação do mundo.
O amor e o sacrifício de Cristo pela Igreja foram tais que ele a apresenta a si mesmo sem mancha ou ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. A qualidade de ser sem culpa não é pessoal, mas imputada pela morte e ressurreição de Cristo. Colossenses 1:22 fala sobre sermos santos, inculpáveis e sem culpa diante de Deus, por meio da morte de Cristo. O poder e a proteção de Deus asseguram que o crente mantenha um status sem culpa até o julgamento final. Somente Deus tem o poder e o direito de acusar e condenar o crente, mas por sua graça, ele nos torna sem culpa aos seus olhos. Ser sem culpa não se trata de nós, mas do que Cristo fez por nós. A salvação não é sobre nós, mas sobre o que Cristo realizou por nós na cruz. Podemos nos chamar sem culpa após vir a Cristo, não por nossos méritos, mas por aquilo que nos foi concedido. Efésios 1:4-5 destaca que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Deus predestinou que nos tornássemos seus filhos através de Jesus Cristo, de acordo com sua vontade amorosa. Deus é nosso Pai e nos trata como filhos. Ele nos ama, nos valoriza e cuida de nós. Se você já chorou e se perguntou se alguém se importa, saiba que Deus se importa com você. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Deus tem um plano maravilhoso e um propósito para você por toda a eternidade. Jesus Cristo derramou seu sangue, sofreu, sentiu tristeza e morreu para pagar pelos seus pecados. Não dê ouvidos a pregadores que sugerem que Deus deseja enviar as pessoas ao inferno. Ele veio e morreu na cruz por você, indo a extremos para te salvar. Deus quer que você esteja no céu. Como isso te faz sentir, saber que Deus quer você no céu? Ele é um Pai amoroso, não um ditador que ameaça com o inferno e exige que você siga os 10 mandamentos para te castigar se falhar. Deus não é assim. Ele é um Pai gentil e amoroso. Venha a Ele, vá até Ele e continue vivendo em busca da paz e santidade. Mesmo que você não alcance a santidade perfeita, a cada dia estará mais próximo do que estava antes. Mas se você não se sente suficientemente santo para se aproximar de Deus, lembre-se de que Ele fez provisões para quando você pecar. A Bíblia nos diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa confessar seus pecados a um pastor ou a qualquer outra pessoa, apenas a Deus. Vá até Ele, onde quer que esteja, confesse seus pecados e se afaste dos caminhos errados. Seu Pai te observa e te ama mais do que você jamais poderá entender. Ele conhece todas as suas falhas, defeitos e fraquezas, e ainda assim te ama. Não merecemos um Pai tão maravilhoso, mas somos muito gratos por tê-lo. Somos gratos por termos um Pai com quem passaremos a eternidade. Não se deixe levar pelas armadilhas deste mundo que tenta te consumir com o aqui e agora. Este mundo vai acabar e em algum momento você vai morrer. Mas não tema a morte. Segure-se em Jesus Cristo e lembre-se, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é um grande lucro, pois você estará com o Senhor por toda a eternidade. Nesta jornada pela vida, frequentemente nos encontramos à beira de abismos cercados por sombras que ameaçam nosso caminho. Mas em meio à escuridão brilha uma luz inextinguível. A promessa divina de um amor que transcende nosso entendimento, um amor que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Esse amor não nos chama à perfeição por nossas próprias forças, mas nos envolve em graça e nos eleva da queda, nos definindo como irrepreensíveis aos seus olhos, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus. Quando o silêncio pesa e a dúvida sussurra, lembre-se de que não está sozinho.
Nosso Pai Celestial, em sua infinita misericórdia, estende as mãos, não para apontar nossas falhas, mas para enxugar nossas lágrimas. Ele nos vê, nos conhece pelo nome e nos chama para além das estrelas. Ao nos aproximarmos dele com corações pesados e almas sedentas, encontramos refúgio, um amor que nos leva à verdadeira vida. Uma vida não marcada pelo medo da morte, mas pela esperança de um reencontro onde cada lágrima será enxugada e a dor não existirá mais. Que a paz que excede todo entendimento envolva seu coração, trazendo conforto para suas dores e respostas para suas dúvidas, e, acima de tudo, a certeza inabalável de que, em Cristo, somos e sempre seremos amados além do que nossa mente pode compreender. Se deseja se conectar com Cristo, comente: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico, curta e compartilha essa história. Fiquem com Deus e até a próxima.